Efésios capítulo 2, no Novo Testamento, versículo de 1 ao 10. Vamos falar aqui sobre a graça divina, a graça de Deus. E diz assim: Cristo os vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, nos vivificou, ou nos deu vigor, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar aos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos futuros as abundantes riquezas da sua graça, pela bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então a passagem, ela diz respeito à salvação divina. A salvação é pela graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido para o ser humano. Nós não merecemos, mas Deus nos alcançou através da tua grande misericórdia, através da tua graça divina. Então, graça significa o favor imerecido para o ser humano. É o amor de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos ama. Não merecemos a salvação, mas Deus nos deu a salvação, e não vem pela obra. Isso significa que Deus pode salvar muita gente de última hora. Deus pode salvar muitas pessoas que se afastaram, muitas pessoas que não conhecem a verdade. Porém, todavia, Pedro vai nos ensinar que a graça de Deus é multiforme, ou seja, Deus vai salvar de várias maneiras. Deus pode salvar, que nem eu citei aqui, uma pessoa de última hora. A pessoa está ali à beira da morte, ela aceita Cristo e é salva. E o crente, quando aceita a fé, a graça ela já vai impactar ele de maneira que vai moldar a vida dele, santificar e libertar a vida dele. Ou seja, ele vai estar no processo de libertação, no processo de santificação. Como está escrito aqui, somos feitura de Cristo para as boas obras. Então essa graça ela já vai manifestar de uma maneira que Deus vai fazer uma grande obra, e não de maneira última, que vai chegar somente para salvar. Às vezes a pessoa vai passar até no leito da dor e vai ter uma vida muito difícil. Então o problema, às vezes, não é nem a graça de Deus, é a gente receber e aceitar a graça, porque é de graça mesmo, é de graça. Você ora aqui, às vezes nem precisa de você ir em um médico, mas é bom fazer um acompanhamento, um tratamento médico, mas às vezes nem precisa de você ir em um médico, Deus vai estar te curando de graça, porque você simplesmente dobrou seu joelho e acreditou na sua oração. Deus pode salvar o seu filho, Deus pode salvar um parente seu através do poder da graça divina. Então nós vamos aqui abrir lá em Gênesis, para ser mais esclarecido do que é a graça de Deus, o favor divino. Gênesis 6, 5 ao 8, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Vemos aqui quão importante é buscar a graça de Deus, buscar o favor de Deus. Pessoas seriam mortas, pessoas seriam exterminadas, o mundo antigo seria reduzido. Porém, Noé achou graça.
ou seja, ele alcançou o favor divino. É o que diz Provérbios também, fala que Deus falando, aquele que me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, alcançará a graça do Senhor. Então a graça, ela não somente vai te dar salvação, como também ela vai te livrar de vários perigos. É a minoria que se salva, né? É minoria, porque é a minoria que aceita a graça. Já viu aquelas pessoas que, isso já aconteceu comigo, você ajuda a pessoa, está preocupando com a pessoa e a pessoa te despreza, a pessoa te joga fora. Melhor ela sai fora. Não, às vezes até na melhora mesmo. Tipo, ela está vendo você ajudando ela ali, entendeu? Mas mesmo assim ela não está nem, ela é contra você. É incrível, já aconteceu isso muito comigo. Eu tentando ajudar um indivíduo, entendeu? Era um irmão antigo já de igreja. Tentando ajudava ele, dava conselho, ajudava ele até em construção civil. Mesmo assim, ele xingava, entendeu? Ele era chamando de pessoas ingratas. Então assim também é Deus. Deus também, muitas pessoas têm ingratidão com Deus. Muitas pessoas murmuram, muitas pessoas reclamam. A graça divina, ela é o quê? É a força que Deus dá ao ser humano, a capacidade que o ser humano tem para trabalhar, é a saúde que o ser humano tem, é a comida, o ar, a água que o ser humano tem, que bebe, o ar que respira. Então tem muita gente que é servido por Deus. Muitos têm a força no espírito de arrependimento, é fácil para se libertar, para fazer coisas boas, mas porém a gente vê que a graça, ela se limita também. Muitos estão perdendo a graça de Deus, porque não buscam arrependimento, porque não consertam com Deus. Então a gente vê que a graça, ela vai se acabando. É como um líquido que a gente usa precioso, um perfume precioso. Você usa ele, você vai se desfrutar daquele perfume, mas um dia ele vai acabar. Porém, se você trabalhar na perfumaria, ele nunca vai acabar. Isso significa que quanto mais você buscar a graça de Deus, a graça de Deus é infinita, ela vai superabundar na sua vida. Ao invés de acabar, ela vai só multiplicando, vai só te dando graça, te dando paz, tranquilidade, bom descanso, os pastos verdejantes, né, que a Bíblia nos diz. Vamos ver lá em 1 Pedro a graça de Deus como a salvação, a totalidade da salvação. Capítulo 1, 13 e 14 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que antes havia em vossa ignorância, cingindo os lombos, ou seja, a responsabilidade, ter entendimento com responsabilidade, sede sóbrios, despertado, né? E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então a Bíblia fala a respeito da salvação. Somos salvos pela graça, que é o convite e o favor divino. Deus falando, você pode ser salvo de qualquer situação, você vai ter a vida eterna. Mas aqui agora está mandando esperar. Esse esperar aqui está falando que é o processo da salvação, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Às vezes a gente deve sentir medo de Deus. Muita gente fala, você não deve ter medo de Deus, mas às vezes você deve sentir medo de Deus sim. Porque Deus, ele faz o que quer. Deus, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser contra você e ninguém vai poder te defender. Quem que vai te livrar da mão de Deus? Então por isso que às vezes esse tremor, você vai sentir sim o medo de Deus em questões de respeito, mas o temor a Deus, ele já resume mais em obediência à tua palavra e à tua voz. Então esperar na graça de Deus significa desenvolver a oração. É desenvolver a salvação em oração. Às vezes você vai até fazer um santo jejum a Deus, fugindo da aparência do mal. Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. As boas obras sempre acompanharão a salvação. Por que eu falo que tem que ter medo de Deus? Porque você tendo medo de Deus, você não vai ter medo do homem. Se o Senhor está comigo, o que me poderá fazer o homem?
Então se eu tiver medo de Deus, eu não vou temer o homem, porque Deus é maior do que o homem, Deus é maior do que qualquer coisa. Eu não vou temer as enfermidades, eu não vou temer o desemprego, não vou temer a escassez, não vou temer as dificuldades, não vou temer as fraquezas. Ainda mais a fraqueza, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então a palavra nos ensina isso. Isso significa o temor a Deus. A graça de Deus, ela é anunciada para o mundo. O poder dela é maior do que o poder que tinha a lei. Isso escreveu lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Um exemplo. Então, o João está escrevendo aqui algo muito importante e de suma relevância a respeito da graça, em contraste com a lei. Por que ele falou a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo? Porque na lei você não tinha toda a verdade da salvação. A lei ela não operava a salvação, ela operava a ira e a punição. Você tinha que andar rígido ali na marra mesmo, porque senão você morria, segundo a palavra. O exemplo de lei e graça que temos é lá em João 8, não precisa de abrir não, da mulher adúltera. Perante a lei, essa mulher deveria ser apedrejada, deveria ser morta. Aí que Cristo usou aquela palavra que é conhecida mundialmente, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a dar uma pedrada nela. Na verdade, a natureza humana, carnal, pecaminosa, na Bíblia, ela é simbolizada como se fosse um jumento selvagem, é indomável. Um jumento selvagem, pode ver que ele não aceita, ninguém montar nele, ele não aceita cancela também não. Então, assim é a natureza humana. Então, para corrigir essa natureza defeituosa e pecaminosa, a lei era rígida. As pessoas não faziam por causa de medo, se fizer vai morrer. Se quebrar a lei vai morrer, não vai ser preso não. Então era pena de morte, era rígido. Aí a graça ela chegou para nos dar força, para a gente dominar o corpo selvagem sem se sentir ameaçado de morte. É por amor. A verdadeira adoração e o comportamento que Deus vai receber de você é quando você for voluntário para Deus. Você fala, Senhor, eu não quero fazer isso mais, é de livre e espontânea vontade. Eu escolhi servir ao Senhor, eu não escolhi pecar. Entendeu? Então a gente vai entendendo que Deus vai trabalhando dessa maneira. Deus se alegra, né? Por isso que a graça, ela substituiu a lei. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Que o maior exemplo é João 8. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Que Jesus Cristo falou, mulher, cadê seus acusadores? Ela falou, não estão aqui mais. Jesus falou, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Aproveita a graça, mulher. A próxima você não vai passar não. E aí Jesus estava responsabilizando ela. Eles estavam tentando acusar Cristo. Se Jesus falasse que era para matar, naquela época a Judéia estava sob o domínio de Roma. E ninguém tinha autoridade de matar, a não ser se tivesse vindo de Roma. Então eles iriam entregar a Cristo. E se Jesus falasse para não apedrejar ela, ele iria ser condenado na lei judaica. Então Jesus ficou entre a cruz e a espada. Por isso que é importante a sabedoria e a graça. E Jesus falou, então tá bom, pode matar ela, mas só vai matar ela quem não tiver pecado. Aí ele foi e se livrou, né? Em Romanos 5, a respeito da lei e da graça, da lei que mata e da graça que dá livramento e nos responsabiliza. Romanos 5, 18 ao 21 diz assim, uma só ofensa ou pecado veio o juízo sobre todos os homens, está falando do pecado de Adão, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna.
por Cristo Jesus. Então ele está falando, Paulo, ele está falando, olha, se a lei não existisse, também não ia existir pecado. Mas existindo a lei, o pecado me matou, ou seja, eu já sou passivo de morte se eu quebrar a lei. Porém, vindo Cristo, ele nos libertou desse jugo. Agora você já não vai morrer mais por causa dos seus pecados. Você já não vai morrer. Porque a graça divina, ela vai te dar esse livramento, te dar esse privilégio. Em outras palavras, essa mordomia. Entendeu? Porque coisas que antes era para morrer, eram passíveis de morte, hoje não são passíveis de morte. Porém, ele vai falar aqui no versículo 6, 1 e 2, capítulo 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou multiplique? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui ele fala algo muito interessante. Ele fala, olha, quanto mais o povo pecou, mais graça Deus derramou. Aí ele já repreende o raciocínio ignorante. Então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais perdão vou ter, mais graça eu vou ter? Ele falou, de maneira nenhuma, não é assim. Como que nós vamos ver para o pecado se nós já morremos para ele? Aí pulando para o versículo 14 ao 23, olha o que ele vai dizer. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentados por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Que é o que Cristo falou, quem comete pecado é escravo do pecado, quem comete justiça fica sendo servo da justiça, do pecado para a morte, da obediência para a vida. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, para a fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos corpos ou membros para servirem à impureza e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Aí ele dá resultado. Fala, não é só porque vocês estão livres do jugo da condenação da lei que vocês vão continuar pecando, porque a graça chegou para nos libertar disso tudo. E se alguém ainda continuar nas práticas pecaminosas rejeitando a graça, ele vai receber o salário, que é a morte. Mas o dom que Deus te deu de graça é a vida eterna. E ele está falando, entra nela, aproveita essa oportunidade. Então vamos abrir lá em 2 Coríntios 8:7. Vai falar que a graça de Deus, ela é uma virtude que nos dá a santificação, nos traz a edificação em Cristo e nos posiciona para o caminho da perfeição ou do aperfeiçoamento. 2 Coríntios 8:7 diz assim: portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, em ciência, em toda diligência e em a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. O que ele está falando assim? A graça de Deus vai te dar oportunidade para você ter uma fé grande, para você ter a palavra da sabedoria, para você ter a ciência da fé, você aprofundar mais, para você ter o que? Diligência, bom senso, juízo, bom comportamento, bom discernimento, e também ter amor para com o próximo, que é a vossa caridade para conosco. Assim também abundeis nesta graça. Então a graça de Deus, ela é muito grande, como fosse uma árvore com vários galhos, e cada galho ali tem o seu fruto, folhas verdes. A graça de Deus não é uma salvação seca, vou salvar vocês e ponto final. Não é assim, é um processo muito grande que envolve muitas coisas.
Quando Isaías, no capítulo 6, ele fala a glória de Deus está em toda a terra, fala a respeito da graça de Deus está em todas as terras. Nesse momento, a graça de Deus está o quê? Nos hospitais, nas cadeias, nos orfanatos, está visitando os doentes, os mendigos, os que estão ali padecendo necessidade. É a graça de Deus. Deus está servindo o ser humano. Só basta o ser humano voltar-se para Ele para ser um com Deus. É o que Deus sempre exige. Vamos ver também 1 Pedro 4,10. Agora fala a respeito da graça de Deus, como que ela funciona dentro da igreja, ou como ela deve funcionar. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Aqui está falando que a graça de Deus é multiforme, não uniforme. Multiforme está falando maneiras múltiplas. Deus se manifesta de diversas maneiras, de várias maneiras. Deus vai usar um dentro da igreja para ensinar, outro para profetizar, Deus vai usar outro para louvar, Deus vai usar outro para falar em línguas, outro para entregar revelação, profecias, outros para evangelizar. Então, a graça de Deus ela vai sendo distribuída porque ela é multiforme, porque ela visa a união do corpo de Cristo. Por isso que Deus sempre cobra a união. É Salmo 133, não é isso? 133, né? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque o Espírito, ele tende a juntar as graças fracionadas, né? A multiforme graça de Deus, porque quando todos se ajuntam em uma só fé, um só Espírito, um só amor, Deus derrama muito mais graça, mais almas são salvas, as bênçãos que Ele te prometeu, elas vêm mais rápidas, mais depressa, as coisas acontecem. Ao invés de ser longo prazo, elas passam a ser curto prazo ou a médio prazo. As coisas vão se realizando, salvação de família, salvação de parente, bênçãos em diversas áreas, sentimental, financeira, material e por aí vai. São coisas muito boas quando a graça de Deus é unificada. Porém, cada um de nós temos responsabilidade da graça que nos foi dada, que é o dom que nós temos para administrar dentro da igreja. E para a gente encerrar, vamos ver que é 2 Pedro 3,18. É o último versículo da carta de Pedro. Ele vai falar assim: por antecipação, irmãos, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Agora que a gente vê que a graça tem que ter entendimento, o entendimento tem que ter a graça. Com a graça você vai estar sentindo a operação divina, você vai estar sentindo o mundo de Deus. E com o entendimento você vai entender o que você está sentindo, o que Ele está te falando. Quantas pessoas com a graça de Deus têm revelações profundas, mas por falta de entendimento não tem interpretação. Acontece isso muito. Deus fala conosco em sonhos. Deus fala aqui com todo mundo em sonhos. E às vezes é cada sonho, meu Deus, eu não entendi, foi nada. É loucura, é coisa da minha cabeça, é comum. Então a gente acaba deixando de lado. Mas se você concentrar no sonho, com o que você está vivendo, com o que Deus vem te cobrando, com o que Deus vem te instruindo, vem te beneficiando, vem te abençoando, você vai abrir mais a mente, mais o entendimento. Então todos os sonhos de Deus, às vezes até de forma padrão, vocês podem fazer até essa experiência própria. Todos os sonhos de Deus tem que ter algum versículo bíblico. As revelações de sonho que Deus nos dá, tem um versículo bíblico, tem uma passagem que vai cada sete para não, é isso que Deus está falando nesse sonho. Então é graça e conhecimento. Com a graça Deus vai manifestar o seu mundo, as revelações. A tua graça ela vai passar no meu espírito, eu vou sentir. E com o entendimento eu vou entender o que eu estou sentindo, porque se Deus manifestou é porque Deus quer nos dar entendimento. Então fica essa palavra para nós, crescer na graça e no conhecimento. Amém.